Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Carol e hoje eu vou mostrar o recheio base que eu consigo fazer 4 sabores de trufa. Vou começar fazendo o recheio. Aqui eu coloquei uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite em pó ou 50 gramas. Eu misturo primeiro os dois ingredientes para não ficar com gruminhos do leite em pó, para depois vir com o creme de leite. Depois de misturar bem, eu coloco 2 caixas de creme de leite. Misturo tudo novamente, lembrando que o fogo ainda está desligado. E por último, eu vou colocar uma colherzinha, uma colher pequena de glucose líquida. Essa glucose ela vai dar mais cremosidade para o meu recheio e maior durabilidade. Vou levar para o fogo alto. Se o fogão de vocês for muito potente, pode levar para o fogo médio. E eu vou mexendo até ele engrossar. Aí eu vou mostrar o ponto. Cuidado, porque ele respinga bastante. Essa panela não é tão grande, então dá pra ver ali que tem umas pintinhas que foram respingando o recheio e acaba queimando. Eu tenho um monte de cicatriz na mão, porque sempre acaba pingando um pouquinho na mão. Mas aí com cuidado, às vezes eu coloco até o pano pra não vir na minha mão. E aqui ele já tá ficando no ponto. O ponto é ele tá caindo e ele não se mistura. Eu consigo ver ali, ó. Quando eu levanto a espátula, ele fica marcado a parte de cima. Então esse já é o ponto dele. Aí ele chegou no ponto, já pode desligar e coloca num pote coberto com plástico filme e espera ele esfriar. Eu deixo aqui em temperatura ambiente, aí ele demora umas 6 horas, mas se vocês tiverem pressa pra ele esfriar, pode levar ele pra geladeira por no máximo umas 2 a 3 horas, que aí ele esfria mais rápido. Aí agora eu vou fazer as cascas das trufas. Essa forma que eu tô usando é SP42 da BWB. E o peso da trufa fica aproximadamente 60 gramas. Aqui eu tô usando cobertura fracionada ao leite. Aqui eu já derreti. E são 300 gramas de chocolate derretido. Essa forma ela tem uma marcação ali, tentei mostrar no vídeo, e essa marcação é até onde a gente vai colocar o chocolate. Toda a quantidade de recheios, validade, sugestão de valor eu vou estar deixando aqui na descrição. Aqui no vídeo eu tô mostrando somente a de chocolate ao leite, mas eu faço também com chocolate branco essas trufas. Só que o chocolate branco eu uso nobre, não gosto da cobertura fracionada para essas trufas. E aí, se vocês quiserem que eu traga aqui as versões que eu faço com chocolate branco, comenta aqui embaixo, que aí eu gravo um vídeo e mostro para vocês. Depois de colocar chocolate em todas as cavidades, eu dou uma batidinha na forma para colocar as outras 2 partes, a do silicone e a outra parte também. E só dá uma apertadinha para ir preenchendo ela. Aperta do lado, não aperta em cima. E aí eu levo para geladeira por aproximadamente 15 minutos, ou até ela ficar assim toda opaca.
Aqui o meu recheio ele já esfriou e eu vou mostrar a consistência para vocês. Olha a cremosidade desse recheio. Esse recheio vocês podem estar usando também para rechear bolo, cone, pão de mel, o que vocês quiserem com recheio de leite ninho que ele fica perfeito. Vou estar usando morango também, leite em pó e vou usar Oreo triturado, aquele biscoito Oreo. Aqui eu já comprei esse pacote que ele vem assim, Oreos em gotas, né? Não é triturado, é em gota. E eu vou estar usando creme de avelã. Aqui eu tô usando a Nutella mesmo. Coloquei no saco de confeitar para ser mais fácil. E eu vou colocar o recheio também no saco de confeitar. Aqui na parte das trofas, essas bordas que ficam com sobra de chocolate, vocês podem estar colocando de volta no pote para derreter novamente. Eu sempre acelero o vídeo para não ficar tão longo, mas dá para vocês verem o processo como eu tô fazendo. Só ir retirando os chocolates que sobram. Aí agora eu vou começar a rechear. Eu começo com creme de ninho. E eu coloco até a metade da forma, mais ou menos. Essa eu vou começar fazendo só de ninho. E eu vou colocar 2 colheres. Esse medidor é colher de café. Vou colocar 2 desse com leite em pó. Depois de colocar todo o leite em pó, dá umas batidinhas na forma para ficar mais reto o leite em pó. E aí eu finalizo novamente com o creme. Agora eu vou fazer a de ninho com Nutella. Começo colocando a Nutella. Se vocês quiserem, pode estar pesando a Nutella para saber a quantidade exata. Como aqui eu já faço, já tenho costume, eu sei que dá aproximadamente 5 gramas de Nutella. Coloco novamente leite em pó, bato a forma para ficar reto, leite em pó, e finalizo com o creme de ninho. Uma dica quando vocês têm só uma forma que quer fazer vários sabores, é colocar uma etiquetinha com o sabor em cada fileira, que aí na hora de desenformar vocês vão saber qual que é qual do sabor. Agora eu vou fazer a de ninho com Oreo e a de morango. A de ninho com Oreo eu coloco 2 colheres pequenas também de biscoito Oreo. Comecei com o recheio, coloco 2 colheres do biscoito e depois finalizo com o recheio. O mesmo processo com a de morango. Coloco o recheio primeiro, coloco o morango, dá uma apertadinha e finaliza com o creme branco. Esse recheio eu consegui fazer 24 trufas, mas ele rendeu um pouco mais porque eu fiz 6 de morango. Depois eu fiz mais quantidade. Se vocês fizerem só de ninho com Nutella ou só de ninho com Oreo, ele vai render um pouco menos. Rende aproximadamente 22 trufas. Aqui eu sempre dou uma ajustada com uma colher para o recheio ficar mais reto. Eu acho melhor na hora de pôr chocolate, que aí também fica certo o chocolate, fica a camada retinha. Aí agora é só cobrir com o chocolate novamente. Sempre vai dando também umas batidinhas, conforme for colocando a tampa, porque o chocolate ele endurece rápido, dependendo do tempo. No dia que eu fiz não tava tão frio, então ele tava endurecendo rápido. E aí vocês vão batendo pra acertando o chocolate, que ele acaba ficando com um acabamento melhor, conforme você bate a forma e fica mais reto. Essa quantidade de chocolate acabou sobrando um pouco. Eu sempre coloco um pouco a mais do que o correto ali pra forma.
E aí o que sobra, se vocês não forem fazer mais, pode estar colocando num papel manteiga e leva pra geladeira, depois ele vai ficar como se fosse uma barrinha. E aí vocês guardam num saquinho bem embalado e usa depois novamente. Como aqui eu faço bastante trufa, então depois eu acabei colocando mais chocolate e derreti novamente. Aí depois de colocar todas as tampinhas, é só levar pra geladeira novamente. Agora é mais rápido, é uns 5 minutos. Pra agora colocar a embalagem. Aqui eu uso a embalagem de trufa no tamanho de 14,5 por 15,5 centímetros. Aquelas embalagens que a gente encontra nas lojas de embalagem com 100 unidades. É o padrão para trufas, né? E aí eu vou mostrar uma dica para vocês para não virar a forma e aí vai confundir os sabores. Então é só dar uma apertada ali na parte de baixo, aperta bem leve, que aí a trufa já sai. E aí vocês enrolam ela. No começo, para quem não tem prática, é um pouco complicado para embalar, porque essas trufas elas são grandes, então acaba tendo um pouco de dificuldade. Mas aí com a prática vocês conseguem enrolar facinho. Depois de um tempo eu já consigo fazer mais fácil. E aí é só apertar ali, eu viro ela de volta e enrolo, né? Como se fosse um bombom. É simples, mas no começo eu acho um pouco complicado por ela ser um pouco grande. Então tem que dar uma apertadinha ali na embalagem para ela caber certinho. Tem outros modelos de trufas que são menores. Essa é a maior que eu conheço. E aí vocês veem qual que vocês preferem trabalhar, vender, né? Aqui, como eu já sou acostumada com essa grande, então o pessoal gosta, eu faço essa maior. Eu tenho uma que é menor, um tamanho menor, mas eu acabo utilizando mais essa mesmo. E eu vendo essas trufas a R$4, no sabor de ninho, ninho com Oreo, brigadeiro e prestígio. A de ninho com Nutella, a de morango e a de chocolate branco eu vendo a R$4,50. Mas aqui é na minha região, eu sou de São Paulo, Itapevi. E aí vocês fazem o cálculo, qual tipo de chocolate que vocês estão usando, qual recheio, para sair com a precificação correta. E depois eu finalizo com a etiqueta, com a validade. Com morango tem validade de 1 dia e as outras têm validade de até 10 dias. E se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.